Muitos se dizem católicos, mas têm um conhecimento meramente superficial dessa religião. Aqueles que se interessam em conhecer mais profundamente a religião católica, normalmente, ficam impressionados com as belezas que nela contém. As riquezas e as belezas da nossa Igreja não se encontram apenas na parte material, mas, principalmente, na parte espiritual. É a única Igreja que tem como fundador o Filho de Deus, que se tornou o corpo místico dessa Igreja, que foi instituída, criada, fundada por ele, quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha Igreja. Jesus fundou sua Igreja, e deu a ela uma base forte, que veio crescendo e aumentando a sua estrutura ao longo do tempo. A hierarquia da nossa Igreja começou com o primeiro Papa, nomeado diretamente por Jesus, e com os apóstolos, escolhidos por ele. Os historiadores nos ensinam que, por um breve período, essa Igreja era conhecida como Igreja Primitiva. Não sabemos a data exata em que essa Igreja passou a ser chamada de Igreja Católica, mas, numa carta de Santo Inácio de Antioquia, que foi escrita em Troade e direcionada aos esmirniotas, aproximadamente no ano 107 d.C., este santo já utilizava no seu texto a expressão Igreja Católica. Portanto, não foi Constantino que deu esse nome à nossa Igreja, como dizem alguns desavisados. Porque Constantino nasceu no ano 272 d.C., e, muito antes disso, aproximadamente no ano 107, já haviam textos escritos com a expressão Igreja Católica. Nossa Igreja tem uma grande estrutura, que é formada basicamente pelos leigos, freiras, padres, bispos, cardeais e o Papa. A nossa Igreja tem 3 pilares, que são fundamentais para fortalecer a nossa fé, que são as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Ela também é formada por 3 partes distintas: a Igreja militante, padecente e triunfante. A Igreja militante somos nós, que ainda vivemos nessa terra. A Igreja padecente é formada pelas almas daqueles que estão no purgatório. E a triunfante é a Igreja daqueles que já se encontram no paraíso junto a Deus. A nossa Igreja tem também os sacramentos, que são o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, que foram instituídos por Jesus Cristo, para conferir a graça santificante, que apaga o pecado e fortalece nossas almas, preparando-nos para a vida eterna no céu. Além dos sacramentos, nós temos também os sacramentais, que são parte importantíssima da nossa Igreja. É através dos sacramentais que nós expressamos a nossa fé, de maneira mais ampla. Muitos são os tipos de sacramentais que usamos em nossas igrejas, e também em nossos lares. Quando entramos numa igreja e molhamos a ponta dos dedos na água abençoada pelo sacerdote, nós estamos usando um sacramental. As orações recitadas publicamente dentro das igrejas são sacramentais. A confissão é um ato sacramental. A doação de esmolas são atos sacramentais. As bênçãos, dadas pelos verdadeiros papas, pelos bispos e os sacerdotes, os exorcismos, todas essas coisas são consideradas sacramentais. Porém, os mais conhecidos são os objetos sacramentais, que são as medalhas, velas e escapulários, o crucifixo, a medalha de Nossa Senhora das Graças. Sendo fundamental entender que não são talismãs, nem amuletos da sorte, e sim sinais visíveis de nossa fé. Não agem automaticamente contra as adversidades, como se tivessem poderes mágicos, mas, com certeza,
nos protege contra as investidas do demônio, e agem como recursos auxiliares, para nos unir ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo, e estimular o progresso da nossa fé. Os sacramentais estão bem perto, ao nosso alcance, e são de grande benefício espiritual, como pequenos canais de comunhão com Deus. Os sacramentais nos preparam para receber e cooperar com as graças que Deus nos concede. Como é linda nossa igreja, como é rica espiritualmente. Como disse Nossa Senhora de Anguera, essa é a única igreja que tem todos os meios necessários para nos levar para o céu. É uma igreja santa, porque Jesus é o seu corpo místico, e nele não há pecado. É uma igreja humana, porque é conduzida por homens. É uma igreja divina, porque foi instituída pelo Filho de Deus. Esta é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que muitos querem destruir, mas, com certeza não conseguirão, porque o seu fundador nos prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja.